Como que a mente das mulheres é diferente da dos homens, assim, se é que é? Tem quilos e quilos de evidência mostrando que homens e mulheres pensam de maneira diferente. Tomam decisões diferentes frente ao mesmo tipo de contexto, pesam critérios de maneira diferente do ponto de vista da atratividade, especialmente, né, que é o que eu estudo. Por exemplo, homens e mulheres geralmente querem parceiros que sejam companheiros, respeitosos, cuidadosos, esse tipo de coisa. E bonitos também. Só que alguns desses critérios, eles mudam de peso se você estiver considerando o avaliador, sendo um homem ou uma mulher. Então, por exemplo, homens priorizam beleza. Predominantemente, isso é um achado universal, não é culturalmente específico. Homens privilegiam beleza muito mais do que mulheres. Ambos investem muito parecido nas características que eu falei, cuidadoso, respeitoso. Mulheres investem um pouco mais do que homens em inteligência e criatividade. Homens investem também, mas menos. Às vezes não investe, mas mulher, assim, certamente ela vai investir, o cara não. E a campeã, e eu acho que a campeã de polêmica também, que é status. Mulher privilegia status muito mais do que homem. Aliás, status nem aparece na lista masculina de critérios de atratividade. Se você perguntar para as pessoas por que elas votaram em quem elas votaram, provavelmente elas vão tentar racionalizar. Claro que a racionalidade, às vezes, ela desempenha um papel importante, mas não desempenha em média. Geralmente a racionalidade ela vem depois para você tentar justificar para você mesmo ou para as outras pessoas por que você votou em que você votou ou por que você acredita naquela ideologia específica. O que explica o motivo pelo qual você vota em quem você vota tem muito mais a ver com uma coisa meio de apetite, assim, por exemplo. Pô, por que você gosta de feijão? Cara, sei lá, eu gosto de feijão, assim, não... Aí sim eu vou tentar racionalizar, porque, sei lá, é cremoso, eu gosto do gosto. Então geralmente é assim. Mas quais são esses fatores? Cara, vários, alguns deles muito contraintuitivos. Eu já falei dois, né? Um deles é personalidade, inteligência. Eu, inclusive, teve uma época, ano passado, que eu tava postando no meu Instagram, né? O @garagem.pc. Eu tava postando muita coisa sobre pensamento analítico, inteligência. Tinha uma outra coisa também que tava dando muita polêmica. Como essas características interferem em quem você vota ou na ideologia na qual você acredita, se é de direita ou de esquerda. Cara, e o pessoal sentava o pau, assim, porque é muito contraintuitivo e falar de inteligência é sempre polêmico, né? Então a galera não gostava quando eu falava dos estudos que mostram que geralmente tendências mais conservadoras têm a ver com menores níveis de inteligência e menores níveis de pensamento analítico. Criatividade está em jogo também, porque tem a ver com openness, né? com abertura, então sempre vai ter a ver indiretamente. Estabilidade ou instabilidade emocional, mais especificamente, uma parte é dessa esfera da emoção que tem a ver com aversão. Uma emoção que tem super a ver com apetites ideológicos é nojo. Sim, e o Haidt fala, né? Ele fala disso bastante no livro, né? Eu acho que os mais conservadores são mais sensitivos ao nojo, Sim. né? Eu sei que isso é mega controverso de falar. Eu não vejo motivo para ser controversa, pessoalmente. Mas, assim, tem muitas evidências mostrando que homens e mulheres, geralmente... Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Ouse Saber. Hoje eu estou recebendo aqui o Felipe Novaes, que vai bater um papo comigo sobre psicologia evolutiva e comportamento humano. Ele é doutor em psicologia evolutiva pela PUC, graduado pela UFRJ, certo? Isso aí, certo. Então seja bem-vindo, cara. Cara, eu que agradeço o convite. Eu dei uma olhada no teu canal e tu traz uns convidados de alto nível aqui. Tô até me sentindo honrado de vir. Obrigado pelo A honra convite. é toda minha. Eu acho que as nossas pesquisas assim, são muito alinhadas, né, em tentar entender realmente como a mente funciona, como o mundo funciona, como o comportamento funciona, pela filosofia, pela psicologia. E eu já queria... Eu sei que você fala muito sobre a diferença assim, entre homens e mulheres no termos de comportamento, atratividade. Como que a mente das mulheres é diferente da dos homens, assim, se é que é? Sim. Então, essa daí é uma pergunta mega ampla, né? Já daria para dar uns 50 minutos de papo aqui só para falar disso. Mas eu diria que, assim, no geral, homens e mulheres têm muito em comum. Lógico que tem. Somos todos seres humanos, então, tipo, obviamente a gente tem muita coisa em comum. Mas tem pontos específicos que, assim, tem quilos e quilos de evidência mostrando que homens e mulheres pensam de maneira diferente. Tomam decisões diferentes frente ao mesmo tipo de contexto, pesam critérios de maneira diferente do ponto de vista da atratividade, especialmente, né, que é o que eu estudo.
Você tem outras diferenças que não têm a ver com atratividade, mas têm a ver com preferências, interesses acadêmicos, interesses profissionais. Então, por exemplo, eu sei que isso é mega controverso de falar. Eu não vejo motivo para ser controverso, pessoalmente. Mas, assim, tem muitas evidências mostrando que homens e mulheres geralmente estão em maiores quantidades em profissões diferentes, não fortemente por causa de machismo, mas por causa de diferença de interesse. Ah, só. Entendi. Não estou excluindo um possível machismo da equação. Uhum. Tem 1000 motivos. O machismo pode ser um deles, o preconceito, a discriminação. Pode sim, claro. A gente conhece vários casos em que isso acontece mesmo. O que eu estou dizendo você tem em algumas áreas, você tem uma diferença muito grande de homens e mulheres. Isso não é explicado predominantemente por machismo, é explicado predominantemente por diferença de interesse mesmo. Quais são, por exemplo, esses interesses, no caso de contraste, assim? Homens, mulheres? Então, tem, por exemplo, vou falar uma coisa que é bem ponto pacífico, se o pessoal que está ouvindo aí, que estuda isso, vai saber do que eu estou falando. Mas, assim, é bem ponto pacífico na psicologia, que existe uma diferença fundamental entre homens e mulheres, que é a diferença de nível de sistematização e empatia. Empatia é o que todo mundo sabe, né? Você se importar com os outros, você conseguir entender bem o que as intenções ocultas das pessoas, então envolve teoria da mente, que é você entender por que a pessoa está se comportando de determinado modo. E sistematização tem a ver com... Eu acho que o termo é intuitivo também, mas tem a ver com você lidar com sistemas. Você lidar com concatenação... por exemplo, interesse por objetos mecânicos. Uhum. Isso é um exemplo de interesse em sistematização. Entendi. Interesse em lógica. Eu ia de sistematização. Perguntar isso, E até foi interessante eu pensar nisso e você já quase falar junto comigo, que na filosofia você vê essa diferença. Tem muito mais homem na lógica do que mulher. Uhum. Não é exatamente porque as mulheres são impedidas de estarem na lógica. Sim, até eu conheço colegas que trabalham filosofia da lógica, né? Sim. E são mulheres. Exato. E agora, por exemplo, eu posso estar enganado nisso, eu não tenho plena certeza, mas estética tem mais mulher do que homem. Tem. No departamento da PUC, principalmente. Na psicologia eu vejo isso direto. Eu sou mais mulher do que homem. Eu sou professor na PUC. Cara, em toda a turma tem muito mais mulher do que homem, muito. Agora, se você for para os grupos de pesquisa, geralmente grupo de pesquisa quantitativa tem mais homem do que mulher e grupo de clínica tem mais mulher do que homem. Não dá muito bem para você explicar que essa diferença ela se dá predominantemente por causa de machismo. Mas machismo é dentro do curso de psicologia onde predominam mulheres? Seria meio difícil de usar essa explicação. Sim, é um bom ponto. Parece muito simplista, né? Mas, cara... Então essa é uma diferença, né? Essa diferença de sistematização e empatia. Isso gera grandes resultados na vida real. Isso me fez pensar num clichê que costumam dizer por aí, de que o homem ele é mais orientado para a lógica e a mulher por a emoção. O que você acha desse clichê, assim? Cara, eu acho que é realmente um clichê, porque, assim, eu diria que eu entendo quando as pessoas falam isso. Mas se eu for aquele acadêmico chato, que gosta da coisa muito específica... Eu diria que é uma simplificação. Uhum. Por quê? É uma simplificação que, em primeiro lugar, leva a gente a achar que as mulheres não podem ser tão boas em lógica quanto os homens. E elas podem. O que eu falei anteriormente não tem a ver com desempenho. Então veja bem, tem essa diferença. Uma coisa é você ter mais interesse numa coisa. Outra coisa é você afirmar que esse grupo se desempenha melhor naquela coisa. Não é isso que eu estou dizendo. Então... A simplificação que eu acho, em primeiro lugar, é essa. Não tem a ver com desempenho. E essa simplificação eu acho que leva a essa impressão enganosa. Em segundo lugar, eu acho que é uma maneira muito simples de abreviar. É um atalho simples para se referir a tudo que eu acabei de dizer. Fiquei uns 5 minutos falando. Sim. Mas assim, uma vez que eu sei que aquela pessoa sabe as mesmas coisas que eu estou dizendo aqui, dá para entender se ela me falar esse clichê. Eu não vou levar o que ela está dizendo pro lado de, isso é absurdo. Não, eu entendo que quando essa pessoa específica está falando isso, ela quer dizer aquilo, X, Y, Z, entendeu? Uhum. Então é diferente de eu ouvir qualquer pessoa falando. É uma simplificação que eu entendo, mas eu acho que dependendo da pessoa que está falando, eu sei que ela está querendo dizer uma outra coisa que não é o que eu acabei de dizer, entendeu? Então eu geralmente tento ficar longe das simplificações nesse assunto específico, porque eu acho que já tem muitas
fora da academia. Então eu tento sempre ser meio chato e falar detalhadamente o que significa cada coisa. É o seu trabalho, é isso? Sim. E você que estuda a atratividade, o que torna o sexo oposto mais atraente, assim? Quais são os atributos principais em cada caso? Então, primeiro eu sempre gosto de começar falando também que homens e mulheres são muito mais parecidos do que diferentes nisso. Então, por exemplo, homens e mulheres geralmente querem parceiros que sejam companheiros, respeitosos, cuidadosos, esse tipo de coisa. E bonitos também. Só que alguns desses critérios, eles mudam de peso se você estiver considerando o avaliador, sendo um homem ou uma mulher. Então, por exemplo, se você tiver que escolher as características do seu parceiro ideal, faz de conta que você está montando um personagem de RPG. Aí, em vez de montar, sei lá, de colocar características como agressividade, inteligência, sei lá, se o cara vai ser paladino, não. Tu coloca características como o quanto vai ser respeitoso, cuidadoso, bonito, inteligente, criativo, bem-humorado, esse tipo de coisa. Qualquer um que for responder uma pesquisa dessa vai tender a maximizar quantas características quiser. Porque a gente quer um parceiro máximo, o mais atraente possível. Sim. Só que quando você faz a pesquisa, meio que... Vou falar como que essas pesquisas são feitas. Imagina que eu te dou um dinheiro fictício para você comprar as características que vão formar o parceiro ideal, a mulher ideal. Você vai ter que fazer sacrifícios, né? Exato, você não vai poder comprar tudo que você quiser. Então você, assim como a gente faz quando vai no mercado e tem pouco dinheiro, a gente vai ter que priorizar o que é mais importante. E o que os estudos mostram é que homens e mulheres priorizam características diferentes quando eles estão nessa situação. Por exemplo, homens priorizam beleza. Predominantemente, isso é um achado universal, não é culturalmente específico. Homens privilegiam beleza muito mais do que mulheres. Ambos investem muito parecido nas características que eu falei, cuidadoso, respeitoso. Mulheres investem um pouco mais do que homens em inteligência e criatividade. Homens investem também, mas menos. Às vezes não investe, mas mulher, assim, certamente ela vai investir, o cara não. Se eu não me engano, criatividade e inteligência é um dos 7 primeiros itens da lista de características mais desejáveis no parceiro ideal. E a campeã, e eu acho que a campeã de polêmica também, que é status. Mulher privilegia status muito mais do que homem. Aliás, status nem aparece na lista masculina de critérios de atratividade. E na feminina aparece como um dos primeiros. Faz sentido. Aí tem toda uma discussão sobre hipergamia, né? Sim. Que é uma coisa que a gente vê na sociedade e que talvez a gente deva discutir sem tabu. Sem tabu, também acho. Porque é evidente, assim. Sim. Essa semana, curiosamente, semana passada eu dei uma aula eu dou a disciplina de psicologia social. E aí eu dei umas 3 aulas falando sobre relacionamentos, que é um tema, é um grande tema de estudo da psicologia social. E aí uma das aulas que eu dei foi falando de inteligência, o quanto a inteligência é atraente. E aí eu coloquei um slide que era bem um estudo que eu li, um estudo recente, tem poucos anos. Eu até usei ele na minha tese, que é um estudo que mostra muito claramente a hipergamia. São 2 estudos que eu vou mencionar. Um deles eu vou falar meio genericamente porque tem um monte nessa mesma direção, que são os estudos que mostram que claramente as mulheres acham mais atraente não homens que são, obviamente, menos educados que elas, com menor grau de escolaridade, e não homens que têm o mesmo grau de escolaridade. As mulheres predominantemente acham mais atraente homens que têm maior grau de escolaridade do que elas. Sim. Isso cria claramente uma hipergamia. Por quê? Na medida em que a gente, por questões de progresso social, a gente vive em tempos em que a mulher ela tem cada vez níveis maiores de escolaridade, melhores empregos. Surpreendentemente, tem vários estudos mostrando que em alguns países a média salarial das mulheres é um pouquinho maior do que a do homem. Isso é reflexo claro do nível de escolaridade da mulher que vem subindo. Então eu falei de uns estudos que mostram isso. A mulher ela realmente tende a achar mais atraente homens que são superiores a ela no nível educacional. Não em tudo, mas na educação sim. Bom, aí você junta isso, né? Mulheres sendo cada vez mais instruídas, mais cultas, mais interessantes, elas vão querer homens também cada vez mais cultos, educados, interessantes e com status também elevado. Isso cria uma hipergamia, que é o nível de
o nível das características que as mulheres desejam nos homens vai subindo cada vez mais. Consequentemente, vai ficando mais difícil para todo mundo arranjar um parceiro ideal. Por quê? As mulheres ficam muito mais exigentes e os homens têm que correr atrás dessa exigência. Então, fica um pouco mais difícil para todo mundo. Sim. Então, isso configura a hipergamia. O outro estudo que eu ia mencionar... bom, agora eu não mencionei nenhum estudo específico, mas esse eu vou mencionar um estudo específico, se tu quiser eu até te passo, que eu mostro ele nessa aula de relacionamentos, eu mostro bem um slide assim, só com esse estudo, que é um estudo feito, eu acho que foi próximo aí dos anos 2020, em que os pesquisadores eles criaram vários perfis no Tinder com a mesma foto de mulher. Só mudava algumas características da descrição. Eu acho que era grau de escolaridade que mudava. E aí, o que eles estavam testando? Eles estavam tentando medir se aquela ideia de que os homens têm medo de mulher superior, digamos assim, a mulheres mais... Se a inteligência da mulher ela é um fator que faz os homens ficarem apreensivos ou algo assim, perto dela. E aí o estudo estava mensurando isso por quê? Porque eram vários perfis, mesma aparência, mesma foto, só mudava o nível de escolaridade que a mulher dizia. Tinha algumas características lá, eles arrumaram um jeito de fazer um estudo bem... olhando, você não desconfia que é um estudo. E eles colocaram lá dados como nível de escolaridade, inteligência, umas coisas assim. E aí eles mediram a quantidade de cliques nos perfis. Eu acho que a quantidade de homens que puxava assunto após o match. E coisas assim. O que eles verificaram? Não havia diferença em like. Então, independente do nível de escolaridade, a mesma mulher recebia o mesmo número de likes. Não era estatisticamente diferente. Agora, mudou um pouco. Aí foi uma análise qualitativa que os caras fizeram. Mudou um pouco, eu não lembro muito bem, mas foi o tipo de assunto que os homens puxavam com as mulheres. Só que a conclusão do estudo foi que não é exatamente o fato da mulher ser inteligente e tal que faz o homem ficar com medo dela, não é isso. É porque, naturalmente, se você está interagindo com uma pessoa que você acha que tem um nível de escolaridade maior, você vai ficar um pouco apreensivo porque, sei lá, talvez a pessoa te ache burro. Sim. Mas isso acontece até quando tem um homem interagindo com outro. Sim. Então, por isso que eles discutem no estudo que isso não é exatamente uma evidência de que, especificamente, mulheres têm uma certa desvantagem em relação aos homens por serem mais educadas e tal. Não, parece que não exatamente. Você fica apreensivo, por exemplo, quando você está na graduação e você quer fazer uma pergunta para o professor e você não quer parecer burro, né? Mais ou menos isso. Exato. Sim. É esse fenômeno. Sim. Mas a questão da inteligência, eu não tenho certeza, assim, falando legalmente pela empiria, que é um fator muito decisivo para as mulheres. Eu costumo ouvir por aí coisas como confiança, ambição. Sim. Tipo, o que adianta o cara ser muito inteligente, mas não saber se socializar direito, né? Não, então, mas tem uma diferença. Eu falei que o critério inteligência, comparando com homens, as mulheres prezam mais. Não significa que a inteligência para as mulheres é decisiva, necessariamente, entendeu? Não é nenhum dos 5 primeiros critérios. Geralmente é o de 7º para cima. Mas quando você compara com o nível de importância que os homens atribuem a essa característica, as mulheres atribuem mais importância. Certo. Mas não que seja isso essencial. É claro que se o cara tem 1 milhão de características, mas ele não é tão inteligente, provavelmente a inteligência não vai ser decisiva. Tem até eu estudei isso, né, no doutorado, né, o quanto a inteligência é atraente. E aí o que os estudos mostram é que quando você compara inteligência com outros critérios, inteligência não é um dos principais. Ele está lá, mas não é um dos principais. E quando tem uma escala chamada escala de sapiosexualidade, que ela mensura o quanto as pessoas acham que inteligência é uma coisa decisiva e atraente num parceiro amoroso. Essas escalas, esses estudos, eles mostram que tanto para homem quanto para mulher, o gráfico de importância da atratividade da inteligência, ele é tipo uma montanha-russa. Ele vai subindo, então quanto mais inteligente, mais atraente, aí vai subindo, subindo. Só que quando o nível de QI ele chega num nível muito alto, a atratividade começa a cair. Provavelmente isso é explicado por várias coisas. O cara pode ser um weirdo, né? O cara pode ser estranho, primeiro. Tem outras coisas menos pejorativas e mais cotidianas, eu acho. Mais estranho, com certeza. Pô, mas tu imagina só, o cara às vezes não é estranho.
Mas tu imagina, uma pessoa com QI normal e uma pessoa, sei lá, o cara tem QI 160. Esse cara provavelmente vai ser mais difícil de conversar, porque ele vai querer falar sobre assuntos que não são do interesse da maior parte da população. Sim. Então Tipo, já cria tá numa mesa falando de astrologia, ele tá contando a hora pra ir embora, né? Assim. Ou então imagina que, sei lá, as pessoas querem falar de fofoca de artista, o cara quer falar de física, um negócio meio assim. Sim. Então você cria uma distância social que se reflete nas amizades e se reflete nos relacionamentos também. Então tem isso. Tem também alguns estereótipos que... Esse estudo que eu estou mencionando é um estudo de 2018. Os autores mostraram que... Eu acho que era só as mulheres, agora eu não estou lembrando. Mas as pessoas, eu acho que as mulheres especificamente, atribuem alguns rótulos para homens muito inteligentes. Então elas acham que homens inteligentes são muito frios, tinha umas outras características lá, mas tudo nessa linha. Estranho, frio, distante... Uma pessoa arrogante. Arrogante, então, sim. Assim, você associa um monte de características que afugentam as mulheres, né? Quer dizer, as próprias mulheres associam essas características aos homens. Então, uma inteligência muito alta, ela não é tão atraente. É até desvantajosa do ponto de vista da atratividade. Sim. E parece que tem, como há vários tipos de atrações específicas, tem um nicho de mulheres que são particularmente muito atraídas por homens muito inteligentes, né? Provável, sim. Cara, eu diria que assim, inteligência, assim como algumas outras características, como por exemplo, bom humor, eu acho que é o tipo de característica que como eu falei, ela é interessante até certo ponto, mas qual é esse ponto? Eu diria que é um ponto mínimo em que dá pra conversar com a pessoa. As mulheres, eu tô fazendo o exercício de imaginar o que as mulheres pensam. O que é muito difícil, porque sempre. Porque é difícil. Sempre. O quê? Imaginar o que as mulheres pensam? Tem o fato da gente ser homem e achar que é difícil, mas eu diria que falando assim, mais objetivamente, eu diria que os homens são mais simples do que as mulheres. Isso de qualquer ponto de vista. Não estou falando do ponto de vista intelectual, estou falando do ponto de vista dos relacionamentos. Eu acho que, tipo, a sexualidade do homem é muito simples. Sim. Os relacionamentos dos homens são muito simples, tanto amorosos quanto de amizade. As mulheres não, elas são muito mais cheias de complexidade, nuances, então... Às vezes é até difícil você entender, né? Tipo, um feedback que você está recebendo de uma parceira, assim. Sim. De entender o que está acontecendo no emocional dela, porque você não tem essa experiência tão complexa. Sim. Eu acho que lidar com mulher é meio parecido com sexo feminino, assim. Eu acho que é meio parecido com filme de espionagem. O cara, ele diz uma coisa sem dizer e ele espera que você entenda. E às vezes ele diz uma coisa, mas ele espera que você entenda o contrário. Cara, eu vejo isso... Boa analogia. Eu vejo isso... basicamente em todas as mulheres, independente de relacionamento. Por exemplo, a minha mãe tem esse problema. Cara, a minha mãe, sabe? Mas é mulher, né? Então, ela tem esse padrão de linguagem. E assim, antes que alguém fale, eu não tô tentando ser machista. Eu tô falando de duas coisas. A primeira delas é do ponto de vista masculino, e se tivesse uma mulher aqui, ela também ia falar coisas sobre homens. Mas eu tô tentando dizer também que, assim, do ponto de vista mais objetivo da análise, do que se sabe sobre, digamos, a psicologia masculina e feminina. Tem vários pontos em que claramente as mulheres são mais complexas de se lidar. Isso daí é um dado, assim, não é... Não tô falando isso pra querer ser... Claro. Ser pejorativo nem nada. Tô falando que do meu ponto de vista masculino, mulheres são complexas e eu acho que do ponto de vista das evidências também são, entendeu? Sim. E você sabe de cor essas 5 características que são... Dos critérios? Dos critérios que contam mais pra cada lado? Então, no topo da lista, cuidado, respeito. Esse cuidado geralmente aparece nos estudos como uma dimensão da personalidade chamada agradabilidade, que é uma dimensão... Agreeable. Isso, agreeable. Tem relação com empatia, com a pessoa ser cooperativa, esse tipo de coisa. Então, cooperativo, agradável, gentil. Eu acho que sincero às vezes aparece. Status. Isso mais no caso feminino, né? Status. Beleza também aparece, é uma das 5 primeiras. Para homens e mulheres, sim. Mas para homens, geralmente tá em... Tá em primeiro. E para mulher tá em 5, assim. Tipo isso.
falei quantas? Eu acho que já foram. E depois a gente pode colocar inteligência, criatividade, bom humor, esse tipo de característica. Legal, legal. Bom, eu sei que você, além dessa questão da atratividade, você estudou muito também essa questão das crenças ideológicas, assim. O que leva uma pessoa a formar a sua opinião política? Antes da gente entrar nas diferenças de esquerda e direita. Cara, eu diria que, é um número infindável de variáveis, assim. Eu diria que, começando primeiro pelo ambiente, que são as mais óbvias até. No cotidiano, a gente percebe isso. Primeiro tá o país e a cultura onde você vive, família, época, de fatores ambientais mais óbvios, eu diria que tem isso. Educação, tem uma associação. Sim. Existem fatores psicológicos também. Por exemplo, nível de inteligência tem associação. Fatores de personalidade, abertura a novas experiências, que é uma outra dimensão, né? Eu falei do agreeableness antes, tem o abertura. Openness. Conscienciosidade também tem a ver. Se eu não me engano, acho que as revisões mostram que tem relação mesmo, abertura... agora tu me pegou, mas eu acho que é abertura, conscienciosidade e agradabilidade mesmo. A gente gosta de pensar que nossas opiniões são embasadas por pura lógica e racionalidade. Tem o livro do Jonathan Haidt, né? Que a gente estava falando, muito. E aí ele toca nesses assuntos, assim, que parece que não é tão assim, né, Felipe? Eu diria que se você perguntar para as pessoas por que elas votaram em quem elas votaram, provavelmente elas vão tentar racionalizar. Sim. Mas a verdade é que, claro que a racionalidade, às vezes, ela desempenha um papel importante, mas não desempenha em média. Geralmente a racionalidade ela vem depois para você tentar justificar para você mesmo ou para as outras pessoas por que você votou em que você votou ou por que você acredita naquela ideologia específica. Quais são esses fatores que estão por trás da racionalidade? Que definem, que ajudam a explicar em quem as pessoas votam, ou, como eu até gosto de falar, assim, os apetites ideológicos, né? Porque como não é racional, o que explica o motivo pelo qual você vota em quem você vota tem muito mais a ver com uma coisa meio de apetite, assim, por exemplo. Por que você gosta de feijão? Cara, sei lá, eu gosto de feijão, assim, não... Aí sim eu vou tentar racionalizar, porque, sei lá, é cremoso, eu gosto do gosto. Então, geralmente é assim. Mas quais são esses fatores? Cara, vários. Alguns deles muito contraintuitivos. Eu já falei 2, né? Um deles é personalidade, inteligência. Eu, inclusive, teve uma época, ano passado, que eu estava postando no meu Instagram, né? O @garagem.pc. Eu estava postando muita coisa sobre pensamento analítico, inteligência... Tinha uma outra coisa também que estava dando muita polêmica. Como essas características interferem em quem você vota ou na ideologia na qual você acredita, se é de direita ou de esquerda. Cara, e o pessoal sentava o pau, assim, porque é muito contraintuitivo e falar de inteligência é sempre polêmico, né? Então a galera não gostava quando eu falava dos estudos que mostram que geralmente tendências mais conservadoras têm a ver com menores níveis de inteligência e menores níveis de pensamento analítico. Só que é mais complexo do que parece, daqui a pouco eu explico melhor. Mas, inteligência, personalidade, criatividade está em jogo também, porque tem a ver com openness, né? com abertura. Então, sempre vai ter a ver indiretamente. Estabilidade ou instabilidade emocional, mais especificamente, uma parte dessa esfera da emoção que tem a ver com aversão. Uma emoção que tem super a ver com apetites ideológicos é nojo. Sim, e o Haidt fala, né? Ele fala disso bastante no livro, né? Eu acho que os mais conservadores são mais sensitivos ao nojo, Sim. né? Tem até uns estudos, isso eu não lembro se o Haidt cita no livro, mas tem uns estudos que você manipula experimentalmente as pessoas, sei lá, por exemplo, mostrando um bicho podre ou uma comida podre. A pessoa sente o cheiro, faz Aí depois você coloca essas pessoas para responderem alguma tarefa em que a resposta tem a ver com o posicionamento político delas. Quando você faz essa manipulação experimental, as pessoas que passaram pela manipulação, elas têm respostas mais conservadoras, por mais que antes de fazer o experimento, elas tenham dito num questionário sociodemográfico que se identificam mais com a esquerda, ou com posições progressistas. Então, para você ver quanto que situações em que na hora, assim, você
mesmo artificialmente suscita o nojo, a aversão na pessoa, ela se torna mais conservadora. Tem um outro fator que eu lembrei agora, que ele também é muito contraintuitivo, que interfere muito em posicionamento político. Ter filho ou não. Aí você pensa assim, caraca, o que tem a ver uma coisa com a outra? Cara, porque ter filho faz com que você assuma uma outra postura diante da vida. Sim. Você agora não está por si mesmo, você tem que proteger uma outra vida, você tem que criar, dar valores e etc. Então você... vou usar um termo que eu não gosto muito, né? O seu mindset muda. Antes era só você, agora é você e outra pessoa. E você tem que transmitir coisas para ela, tem que proteger. Então, o modo como você olha a realidade, pensa sobre a realidade, os seus pesos e contrapesos, eles mudam totalmente. Esse é um cenário muito parecido com cenários em que conservadores acham que são cenários culturalmente ou socialmente e economicamente perigosos. Que geralmente são cenários que tornam as pessoas mais conservadoras. Ter filho ativa essas mesmas coisas. Porque se você tem filho, a realidade, subitamente, ela passa a ser um pouco mais arriscada do que antes. Cara, isso faz muito sentido, na real. Não, então, tem um outro assunto que se relaciona com o que a gente estava falando antes, que é o... que une um pouco nojo, posicionamento político e relacionamento. Tem várias pesquisas que falam de uma coisa chamada de nojo ou aversão sexual. Homens têm menos aversão sexual do que mulheres. Isso acho que é meio intuitivo, tem a ver com o fato de que homens topam mais coisas no âmbito da sexualidade do que mulheres. Inclusive, isso tem um lado ruim, que homens frequentemente fazem sexo desprotegido mais do que mulheres. Sim. Tem a ver com menor nojo sexual. Então... Caraca, esqueci o que eu ia falar, peraí. Tá. O nojo sexual é uma outra característica que, quando você ativa experimentalmente, faz com que as pessoas se tornem mais conservadoras. Se você aumenta o nojo sexual, elas também se tornam mais conservadoras. Não só em relação ao sexo, né? Porque tem relação direta com... Conservadorismo tem relação direta com nojo sexual. E o nojo sexual, uma vez ativado, ele vai impactar nos seus apetites ideológicos. Então você se torna mais conservador não só em opiniões gerais, mas em opiniões políticas também. Então, meio que tá tudo relacionado. Cara, como eu sempre falo, até nas aulas, assim, eu sou até chato com isso às vezes. Aula e texto que eu escrevo, eu sempre falo disso. A gente não pode enxergar a psicologia humana como cultura aqui, biologia aqui. Como se estivessem desconectadas. A cultura tá lá em cima, a biologia tá lá embaixo. Cara, a cultura e tudo que a gente tem de intelectualmente mais elevado, digamos assim, mais abstrato, é construído em cima de uma base que é biológica, que é construída ao longo da evolução. Então é muito esperado e faz muito sentido que tudo que tem a ver com a cultura remonte, de alguma maneira, à biologia. É muito esperado. E o que eu estou mostrando do início do programa até agora é isso. Como que comportamento em relacionamento, política, sexualidade, tudo isso remonta a fatores muito básicos relacionados à nossa biologia. Emoções, personalidade, genética, consequentemente. Afinal de contas, a personalidade, emoções, tá tudo muito conectado diretamente com genética. A própria inteligência. Então, interessante. Uma coisa vai sendo construída por cima da outra. Não tem como você desconectar. Claro, a não ser que seja didático desconectar em alguma análise específica que você está fazendo, mas na realidade não é desconectado. Sim. O quanto que é genético a inteligência? Tipo, você não pode ser muito mais inteligente do que seus pais? Então, quando a gente fala de genética da inteligência, é claro que tem uma relação com genética dos pais, assim como a altura tem, né, também. Mas geralmente quando se fala de genética da inteligência, não é exatamente herança dos pais, é uma coisa chamada herdabilidade, que é estudada pela genética comportamental. Que é assim, não é o quanto a sua inteligência é herdada dos pais, é o quanto as diferenças de inteligência numa amostra de pessoas é explicada pelas diferenças genéticas entre essas pessoas. E aí que entra estudo com gêmeos criados separados, gêmeos criados juntos, irmãos adotivos, irmãos biológicos vivendo juntos e etc. Então aí você perguntou, né, o quanto é genético. De acordo com essa última parte que eu falei da genética comportamental, o que eu vou falar agora também é ponto pacífico, não é um dado controverso nem nada. Antes que as pessoas falem, não, mas não sei o quê. Cara, é ponto pacífico. Qualquer estudo sobre isso vai mostrar esse dado que eu vou falar. De 40% a 80% da variação de inteligência entre as pessoas é explicado por variações genéticas entre elas. O resto é ambiente.
É, isso que eu ia perguntar, né? A educação que você teve... A educação é o fator ambiental que mais impacta no nível de... É o fator ambiental que mais impacta no nível de inteligência. Mas é um impacto dentro de uma certa medida. Uhum. Eu não lembro direito, mas se eu não me engano, a educação prolongada, a escolarização, melhor dizendo, ela tem um impacto de aumento do QI, eu acho que de um desvio padrão, um negócio assim, o que equivale... Cara, equivale a muita coisa, um desvio padrão é muita coisa. É por isso que você vê classicamente, isso também é ponto pacífico, diferenças de QI entre populações alfabetizadas e não alfabetizadas. Sim. É por causa disso, não é por causa de genética. Eu sempre me perguntei se você se dedicar, assim, a horas absurdas a estudar, você consegue aumentar a sua inteligência, aumentar o seu QI, ou se você tem um teto, independentemente do quanto Não, mas você tem se um esforça. teto. Tem um teto. Não é assim, tipo, provavelmente não tem diferença de QI entre uma pessoa que passou, sei lá, digamos, 30 anos estudando e uma pessoa que passou 50. Provavelmente não vai ter diferença mais de QI. Claro, é muito bom você passar quanto mais tempo possível, melhor, porque você vai ter mais conhecimento. Sim. Mas em termos de o quanto esse processo de aprendizado impacta no seu desempenho cognitivo, na capacidade de processamento de informação, mais rápido, mais devagar, estímulos mais complexos, menos complexos, nisso nisso tem um teto muito claro. Tem um teto que, com todo estímulo ambiental, você não vai ultrapassar. É como se, sei lá, o Einstein ou o Newton fossem um computador com processamento muito rápido, né? E o indivíduo comum, Exato. ele pode estudar mais tempo, o triplo, o quádruplo do tempo que o Newton estudou, mas o processamento dele é um computador mais antigo, né? Exato, Aí não vai chegar no mesmo nível. Exato. Bom, e você vê isso muito claramente em sala de aula, desde o colégio. Sim. Você tem as crianças, às vezes, sei lá, imagina um colégio de um bairro nobre do Rio de Janeiro. Todo mundo ali meio que tem as mesmas condições financeiras altas, de privilégio financeiro, tem acesso a muita coisa. Viagens, intercâmbio, aprende 3 línguas, um colégio bom. Mas ali dentro de sala de aula você vai ver que tem desempenho diferente. Tem gente ali que todos dentro das mesmas condições vão se desempenhar mal, médio e bem. Um desempenho fraco, médio e alto, né? Então, se você iguala o ambiente e as diferenças continuam aparecendo, é porque grande parte do que está explicando essas diferenças são fatores genéticos, não mais ambientais. Sim. Então, é assim que esses estudos pensam sobre esse assunto. Sim. A mesma coisa serve para a personalidade. A herdabilidade da personalidade também é mais ou menos igual à da inteligência, de 40% a 70%, 60%. Então, a personalidade é uma coisa que tem N fatores ambientais que molda. Eu não estou excluindo o ambiente, mas genética é grande parte da equação também. Então, muito provavelmente, você não vai conseguir mudar da água para o vinho em termos de personalidade, assim como também não em termos de inteligência e outras características. Por exemplo, uma pessoa instável emocionalmente. Que é uma característica que corresponde a uma dimensão da personalidade chamada neuroticismo. Provavelmente, uma pessoa que é muito instável emocionalmente, ela não, em algum momento da vida, ela não vai passar a ser mega estável. Mesmo se ela faça 3.000 tipos de terapia, entre para um mosteiro budista e medite 10.000 horas. É tratamento, não cura, né? Tudo que Exatamente. Você vai... Claro, eu não estou dizendo que a terapia é inútil. Eu estou falando assim, a pessoa que é instável emocionalmente, ela vai aprender recursos para lidar com a instabilidade dela. Mas isso não significa que ela deixou de ser instável, entendeu? Sim. É que nem se você tiver um transtorno de ansiedade. Sei lá, às vezes você continua tendo transtorno, você aprendeu a lidar com aquilo. Uma ansiedade muito alta, por exemplo. Então é nesse sentido. O ambiente ele modula, mas o seu nível de estabilidade ou instabilidade emocional ele é em grande parte devido a fatores genéticos. E aí você faz o melhor com as cartas que você tem, né? Faz o melhor com as cartas que tem, que é muita coisa. A gente pode aprender a fazer muita coisa com uma mão chinfrim no jogo de buraco. Você pode fazer muita coisa. E com relação a isso, quais são os principais indicadores de sucesso no longo prazo, assim, de vida, sabe? Tipo, no sucesso no sentido mais clássico, aristotélico, de você ter uma vida equilibrada, né? De relações sociais, amorosas, dinheiro, enfim, uma vida
preenchida? Tem qualidades, assim, que dá para prever, assim, se a pessoa vai ter ou não? Tende a ter ou não sucesso? Você está perguntando em termos de predição, o quanto essas características que eu falei predizem. Então, eu vou falar algumas coisas, ó. Tem vários estudos, e isso que eu vou falar é um tanto controverso na literatura, porque tem muitos fatores que mexem, mas tem um dado que níveis maiores de inteligência equivalem a níveis maiores de sentido de vida, felicidade, bem-estar subjetivo. Sério? Sério. Porque a gente tem todo um clichê de que é o contrário, né? Os gênios são melancólicos, suicidas. Então, o fato que eu falei que era controverso é por causa do seguinte. Se você considera a inteligência menos os outros fatores que podem influenciar na felicidade, etc., se você contar só a inteligência está correlacionada com esse bem-estar ao longo da vida. Então, alguns estudos mostram que em alguns casos a inteligência pode equivaler ao cenário contrário mesmo. Em quais situações? Situações em que você tem pessoas altamente inteligentes que foram criados em lares desestruturados, cercados de invalidação e outros fatores prejudiciais desse tipo. A violência também. Então a inteligência ela passa a ser um fator de desconexão social. A pessoa passa a se achar estranha e desconectada do todo. Então, desconexão social é um fator fortemente relacionado com baixo bem-estar subjetivo, que é o nome que a literatura usa para felicidade. É bem-estar subjetivo. Então, se você é muito inteligente, mas é criado num lar em que as pessoas só te escrotizam e te maltratam, ou, sei lá, você é zoado por ser inteligente, é bem provável que a inteligência vá se relacionar com fatores negativos em relação à felicidade ao longo da vida. Isso eu estou falando de estudos na população em geral e estudos com pessoas superdotadas. Porque tem um lance assim, parece que superdotação, a literatura mostra as duas coisas. Em alguns estudos a superdotação está relacionada com maior felicidade, em outros estudos com menor felicidade. Então é exatamente por isso. Depende do ambiente da pessoa que é superdotada. O ambiente no qual ela se desenvolve. Tem um outro fator que eu ia falar que está até conectado com o tópico anterior, que é psicologia política, que é o seguinte. Eu vi pouca pesquisa sobre isso e eu acho que tem pouca mesmo, mas ainda assim eu acho um dado interessante. Porque apesar de poucas pesquisas, elas vão na mesma direção, que parece que pessoas conservadoras pontuam mais alto em bem-estar subjetivo do que pessoas mais à esquerda e, consequentemente, progressistas. Tem algumas explicações para isso, não é muito claro na literatura por quê, mas um dos fatores que eu acho que faz mais sentido é que o fator fatores ligados a, digamos assim, o quanto a pessoa é agregada socialmente, o quanto ela é conectada culturalmente à sociedade, à família, alguma coisa assim, né? A pessoa não é um indivíduo atomizado e separado dos demais. Isso é um fator que impacta muito fortemente no bem-estar subjetivo. E conservadores têm isso muito mais fortemente até como valor do que progressistas. Sim. Os progressistas, digamos assim, eles são muito mais herdeiros da moda que aparece no Ocidente com o iluminismo, que é a moda de você... A moda que eu digo é a tendência filosófica até, de você achar que os indivíduos... que as pessoas são essencialmente indivíduos. Sim. E que a conexão com a tradição, com a cultura, é um plus. Então, Isso é a receita para você criar resultados de bem-estar muito, muito baixos. Os conservadores eles são o contrário disso. Até é muito interessante que o conservadorismo, no sentido mais psicológico, ele está associado ao contrário de tudo que tem a ver com essa onda filosófica relacionada ao iluminismo. Eles são menos individualistas, os conservadores têm um apelo maior à tradição, à religião. É tudo o contrário da moda filosófica na qual a gente está inserido. Sim. Não é por acaso, eu acho, que tem esse resultado, os conservadores serem mais felizes do que os progressistas. E a saúde mental também. Isso é um dado muito controverso, porque ao mesmo tempo em que os conservadores parece que eles são mais carregados de emoções negativas, até isso explica as escolhas políticas dos conservadores, eles acham que o ambiente é mais perigoso. Ao mesmo tempo, parece que eles conseguem utilizar isso para criar uma coesão social e familiar melhor, o que impacta positivamente no final das contas. As pessoas menos conservadoras, que têm tendências ideológicas mais à esquerda, elas têm a tendência contrária. Como elas veem um ambiente
Ao contrário do conservador, elas não veem o ambiente como um fator de apoio. Elas veem o ambiente frequentemente como um contexto contra o qual você deve lutar. A tradição é algo contra o qual você deve lutar. A família é algo contra o qual você deve lutar, ou pelo menos não lutar. Eu acho que eu estou exagerando. Não se sentir obrigado. Exato, né? exato. Só que, assim, tem muito mérito nessa pauta. É dependendo do assunto que a gente está falando. Sim. Mas, inevitavelmente, os estudos mostram isso. Isso acaba, no final das contas, se correlacionando com resultados pobres do ponto de vista da saúde mental. Então no final das contas, os conservadores acabam tendo uma saúde mental mais equilibrada do que os progressistas. Parece que as evidências, por enquanto, mostram isso, sim. E essas influências que você falou, assim, de tradição no lado conservador e iluminismo no lado progressista, na filosofia elas são claras, né? Porque se você vê quem vai falar de filosofia, por exemplo, abertamente no âmbito conservador, vai para a filosofia medieval, Tomás de Aquino, né? Onde o conceito de indivíduo moderno não existia essa coisa. Né? A teoria do liberalismo é tudo muito posterior, assim. Você estava numa ordem cósmica que tem anjos, que tem Deus, sabe? Você está aqui embaixo. Sim. Você não é importante. Já para os progressistas, né? Uma coisa totalmente diferente, né? Sim, e ordem é muito importante para os conservadores nesse sentido da psicologia política, que é um sentido psicológico. Os conservadores, eles buscam uma visão de mundo que é ordenada. Então, ordem, segurança, organização. Saquei. Tem um ponto positivo, né, disso que a gente acabou de falar, que é o ponto positivo do ponto de vista da saúde mental, mas tem um ponto de vista que é negativo também, que por causa disso, os conservadores eles têm um estilo cognitivo, não um estilo cognitivo, mas uma mentalidade, digamos assim, mais ampla, muito fácil de cair, por exemplo, em negacionismo científico. Por quê? Porque se você tem mais afinidade com visões de mundo muito categóricas, você vai ter claros problemas com certas concepções científicas, por exemplo, que veem o mundo de maneira muito complexa, muito desorganizada às vezes, muito caótica. E que você não consegue botar num todo, num sistema, né? Exato. Mesmo que sim. seja o que a ciência está apontando, por exemplo, né? Não se adequa àquilo que você tem uma necessidade, né? Sim. Tem um autor da filosofia que eu até recomendo, a gente estava comentando, né? Você tem ele aí na sua prateleira, que é o MacIntyre, que ele tem o livro Depois da Virtude. Ele fala bastante sobre essa parte de... Eu acho que até junta um pouco, ele não fala diretamente de psicologia, mas dá para enxergar muito do que eu estou falando aqui na obra dele e tem uma conexão com a filosofia bastante íntima, é bem interessante. De que houve um esquecimento do saber, que era um todo, né? Aí a modernidade veio e embaralhou tudo, aí a gente está pegando pedaços. O MacIntyre é um autor que você tem que comprar no varejo, né? Nunca no atacado. Algumas coisas ali, mas esse discurso, como um progressista, eu particularmente não compro. Apesar de todo o meu apreço por Aristóteles. Mas, Felipe, cara, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Eu acho que você trouxe temas aqui muito agregadores, dados muito agregadores. Comenta aí o que você achou, se você faz sentido na sua experiência. E siga o Felipe nas redes sociais. Todos os links dele vão estar aqui na descrição. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, cara. Muito obrigado. O prazer foi meu.